A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente. E nós vamos dar, então, continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz. Hoje falando sobre viagem ao exílio. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Então a gente eleva os nossos pensamentos aos nossos queridos amigos espirituais, ao nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco mais do que a gente estuda, do que a gente reflete, e pedindo aos bons espíritos que nos intuam, que estejam aqui ao nosso lado, para que tenhamos uma oportunidade de aprender um pouco mais, de levar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessas reflexões, não só para todos que estarão nos ouvindo, como para nossas próprias vidas. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando viagem ao exílio. Não fosse a terra abençoada, a escola de almas, onde a divindade oferece tesouros de valor incalculável aos seus aprendizes, e poderia ser considerada uma região de exílio, na qual se oferem os recursos para o desenvolvimento espiritual indispensável para a glorificação imortal. Sim, a Terra ela está evoluindo lentamente, nós já fomos um planeta primitivo, estamos na fase ainda de provas e expiações, com destino ao longo do milênio de chegarmos à regeneração. Mas, às vezes se entende até que é um exílio, né? Alguém que vem para cá. Mas estamos aqui para aprendermos, aqui não tem espíritos altamente evoluídos e perfeitos. Para os espíritos nobres que formam as falanges da luz da erraticidade, o mergulho nas sombras densas do planeta representa uma viagem de alto significado e um país de degredo, no qual o primarismo predomina e as lutas lamentáveis entre as criaturas são clima normal e ambiental. Até para uma entidade elevada chegar aqui no nosso orbe tem dificuldade, porque é uma névoa densa, né, pesada, que eles têm que ultrapassar. Eles, no entanto, acostumados a excelentes regiões onde não mais existe a dor, não mais as discórdias, provas, nas quais as harmonias siderais constituem um poema indescritível, sonoridade permanente, e paisagens são iluminadas por tonalidades opalinas de incomum variedade, anunciando os afetos de sabor eterno com os quais convivem. Também as aspirações de infinitude fazem parte do esquema da
afetividade, vindo ao mundo de sombras para conduzir os calcetas encarcerados nas hórridas prisões de carne a fim de os libertar. Então imagina, eles vivem nesse mundo de tranquilidade, de harmonia, de afeto, de amor, para chegar aqui e muitas vezes ter que libertar, né, desse casulo, dessa prisão temporária que é o nosso corpo. Espíritos muitos endurecidos, recalcitrantes no erro. As dificuldades são inúmeras, imensas. Voluntários do amor compreendem que sua felicidade faz parte do esquema de devotamento aos amargurados trânsfugas dos deveres, que optam pelo retardamento na estrada do progresso, incapazes, por enquanto, de aspirar à perfeição relativa que lhes está destinada, porque, eirados nas paixões primitivas, nelas se comprazem. Quantos irmãos estão mergulhados nas trevas que existem aqui, inclusive no nosso próprio país? Se prendem aos valores temporais, né, materiais, dos títulos que são passageiros, se colocam acima dos demais, não sabem o dia de amanhã. Munidos de extrema paciência, esses irmãos convertem-se em anjos tutelares dos rebeldes, buscando arrancá-los dos paiús do sofrimento e que se arrojam, orientando-os quanto aos meios de afastarem dos labirintos tormentosos, utilizando da oração, da misericórdia, para com suas vítimas e algozes, lobrigando a renovação interior e a esperança de felicidade. Lembrando que eles oram tanto para a vítima quanto para o algoz, porque vê neles filhos de Deus. Em diferentes situações, obviamente, mas são todos dois, ou todos filhos de Deus. Muitas vezes, não reconhecidos pelos déspotas e mesmo recusados, insistem suavemente, sem desrespeito às leis de justiça, devotamento e da misericórdia, para que se desintoxiquem dos vapores mórbicos dos pensamentos e hábitos doentios, experimentando o oxigênio saudável da paz, da alegria, que a todos está reservado pelo prodigalizador de mercês. Na verdade, o que acontece é que nós também temos essas experiências. Todos aqueles que participam das reuniões medianímicas nas casas espíritas já tiveram oportunidade de encontrar determinados espíritos que vêm através de um médium psicofônico endurecido. Por mais que o doutrinador tenha aquela paciência, tenha amor, ele nem aceita de fato as orientações. Quer continuar como está, revoltado, tentando fazer justiça com as próprias mãos. É o livre-arbítrio. Infelizmente, digo infelizmente porque sabemos que ele continuará sofrendo. Temos que respeitar. Eu vou para outro lugar porque isso aqui não me interessa, não sei o quê. E vai, livre. Lógico que tudo isso gera as consequências graves para ele, mas escolha. Deus não ensinou ninguém a tirar a sua própria vida e nem insultou o homem a tirar a vida do próximo. Agora as pessoas fazem pelas suas escolhas, mas não ficarão impunes, podem ter certeza. A cobrança é muito grande. Caminhando pelos sítios de auxílio punitivo, sofrem as condições ambientais, experimentando o pesado fardo das circunstâncias morais do planeta, de que já se haviam libertado em sublimes testemunhos de amor e de caridade. A semelhança dos sóis rutilantes diminui a potência da sua luminosidade para não humilhar os sensitivos, os sentidos da escuridão, que preferiram as claridades diamantinas da fraternidade que lhe estavam ao alcance. Não fossem os seus testemunhos de abnegação e de entrega nesses horridos ambientes, gerados pelas mentes perversas, mantidos pelas promíscuas, ali não luziam a compaixão nem a esperança, qual antivera Dante na entrada do inferno na sua Divina Comédia. Então essa comédia de Dante retrata tudo isso que estamos falando. Regiões umbralinas, porque na verdade o inferno não existe, mas regiões sim de sofrimentos e expurgo muitos desses irmãos passarão. De outra forma, esses infelizes habitantes das regiões de indescritível horror são também filhos de Deus, não podemos esquecer, que se arrojaram ao infortúnio após repetirem muitas vezes os mesmos desatinos, enquanto dominados pela selvageria e odiandez, né? Como, por exemplo, agora recentemente, eu estava assistindo no telejornal, um homem que mata a esposa, os filhos e depois se mata. Olha,
Esses irmãos que perderam a vida sofrerão, obviamente, né, a saída rápida do corpo, momento de dificuldade, de aceitação, mas com o passar do tempo compreenderão, talvez estão ligados a um certo resgate, não. Mas o cometido, né, o assassino e ao mesmo tempo suicida, esse está comprometido talvez por muitas e muitas encarnações. Talvez não consiga resolver nem sequer na próxima, de tamanho débito com a justiça divina. Então esse pai de família, ele vai ficar primeiro distante de todos os seus. Se a intenção dele era se matar para ficar junto, cometeu o maior erro da sua vida. Porque ele vai para uma região trevosa enquanto os outros vão para um tratamento mais adequado. E aí passam às vezes séculos sem se reencontrarem. É o sofrimento, né? Mas as pessoas buscam muitas vezes com as próprias mãos. Agora ficaremos com a apresentação do livro Nosso Lar com o Dr. Kleber. Para que essas águas sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível. Uma informação muito importante, porque a água é tão considerada na sua importância fundamental que é preciso os espíritos de mais elevada categoria de nosso lar para magnetizar estas águas no seu serviço próprio lá de tratamento, de tal maneira que ela siga os caminhos por toda a colônia como se fosse uma água fluidificada em grandes proporções, né? Os diversos fios da corrente, depois, após nosso lar, se reúnem, conduzindo em seu seio as nossas qualidades espirituais. Eu estava, assim, embevecido com as explicações de André Luiz. No planeta, jamais recebi elucidações desta natureza. Aí Lísia chama a atenção. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísia. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele, o homem, sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Dia virá, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. A humanidade copiará no futuro os serviços das colônias espirituais próximas ao planeta no sistema de tratamento de águas. Então, compreenderá o homem que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Olha a importância de nosso cuidado em nossos lares, porque as nossas desatenções, os nossos episódios de raiva que eventualmente podemos ter, as discussões acaloradas que infelizmente às vezes ocorrem nos lares, isso poderá gerar energias fluídicas negativas que serão absorvidas pelas águas daquele lar. A água no mundo, meu amigo, continua Lísias explicando. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será ela nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, a sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá, igualmente, um veículo da providência divina. Olha que interessante, né? Vou até rever esse parágrafozinho, porque é interessante, que tem que chamar a atenção. A água será nociva nas mãos
perversas. Porém, útil nas mãos generosas. E quando está em movimento, a sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Agora vemos mais que nunca, né, nessa questão do poder terapêutico da água, que nós utilizamos nas nossas casas espíritas, nós levamos com muito carinho, com muita consideração, com muito espírito de fraternidade, né, no trabalho de fluidificação das águas, né, muitos centros se organizam nesse sentido. Então, para que as pessoas levem para suas casas elementos terapêuticos, depositados, energias especiais, espirituais, depositadas pelos amigos, né, naquele líquido que tem essa capacidade de absorver, mesmo a nossa água material tem a capacidade de absorver fluidos espirituais que poderão colaborar com os nossos estados de saúde, de tranquilidade e de harmonia. Então, todos esses ensinamentos de André Luiz nos conduzem à ideia de que teremos um planeta melhor, um planeta com muita paz no futuro, quando estivermos francamente caminhando no sentido da regeneração, e essa recuperação do sentimento das pessoas do planeta, né? O processo de seleção natural que já começou há mais tempo, que levará a nossa Terra a ter cada vez mais uma porcentagem maior de espíritos fraternos entre si, de espíritos que preocupam mais com o irmão do que consigo próprio, preocupam mais com a manutenção das condições planetárias de equilíbrio do que hoje, lamentavelmente, há muitas ações destrutivas no nosso planeta. Evidentemente que teremos que vencer ainda muitos problemas graves, né, das guerras, né, da miséria, da fome, da extrema desigualdade social em vários países, né, daquela questão dos governos ditatoriais que perturbam suas coletividades, enfim, por um trabalho que o Cristo, comandando a pleiade de espíritos superiores, já está levando a efeito na transição planetária, e irmãos que, infelizmente, por questões de perturbar muito o progresso do mundo, não poderão mais continuar em nosso planeta. E outros irmãos mais evoluídos, sejam eles oriundos dos planos mais elevados da Terra, sejam eles oriundos de outros sistemas planetários, estão vindo para ajudar na transformação da humanidade. E uma parte desse trabalho vai ficar muito bem direcionada para a preservação das reservas hídricas do planeta. Vejamos só um número bem simples aqui para a gente ficar assim impressionado. O total de água no planeta Terra significa 1,358 trilhões de quilômetros cúbicos de água. Quer dizer, 1,358 bilhões de quilômetros cúbicos. Por quê? Porque é muito volume. Porque está somando todos os oceanos, todos os mares, todos os rios, todos os lagos, enfim, as geleiras, as calotas polares, a quantidade enorme de água que o nosso planeta tem. Porém, os mares, nós sabemos que eles revestem quase 70% da superfície do planeta. Pois bem, nesses quase 70% da superfície do planeta, impera, né, a água salgada, que corresponde a 97,24% da água de água salgada do planeta. Então, de toda a água do planeta, 97,24% é salgada. Sobra apenas 2,76% de água doce. E essa água doce, 2,76% do total,
está distribuída nas geleiras, nas calotas polares, principalmente, a grande quantidade de água subterrânea que tem no planeta e as águas dos rios e dos lagos de água doce em geral. Então, compete a nós, seres humanos, habitantes deste planeta, desta casa planetária, que sempre nos recebeu com muito amor, a sua natureza exuberante, né? Todas as formas inferiores de vida que aqui habitam estão a serviço do planeta. Que nós, então, possamos compreender esta realidade, agradecemos profundamente a Deus pela dádiva da água e sabermos trabalhar esse elemento na sua preservação, na sua manutenção de pureza, a preservação dos cursos d'águas do mundo, com todos os trabalhos que especialistas fazem para, digamos, regenerar grandes bacias hidrográficas do mundo, que hoje às vezes estão poluídas ou que começam a reduzir o volume d'água. Não, tem como trabalhar, né, toda a recuperação das bacias hidrográficas através de um processo de plantio muito bem feito em todas as propriedades, e esse plantio adequado retém água das chuvas. Isso tudo faz com que haja regeneração dos cursos d'água no planeta. E nós olharmos esse elemento com carinho, com respeito, de profundo agradecimento a Deus por ter nos dado o presente das águas, para que nós possamos evoluir na direção das estradas do progresso espiritual. Então é isso que nós tínhamos que trazer para os nossos irmãos, agradecendo de coração as vibrações amigas de todos, e fica aqui esse conselho: meditemos sobre a importância da preservação das águas do planeta. Muito bem, doutor, bem explicado. Vamos agora para um intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Privacidade. Atualmente, fala-se muito em direito à privacidade e à intimidade. Sustenta-se ser imprescindível ao ser humano manter uma área de sua vida longe de qualquer ingerência alheia. As leis de nosso país protegem a intimidade e a privacidade. Elas garantem a inviolabilidade dos domicílios, os sigilos, bancário e de comunicações, dentre outros. Entretanto, muitas pessoas se aproveitam da proteção legal para cometer crimes e prejudicar terceiros. Quando apanhadas, invocam a título de defesa o aspecto secreto de seu agir. A amplitude desses direitos constitui questão controvertida no âmbito dos tribunais humanos. Contudo, impõe-se reflexão a respeito da privacidade, considerando um contexto um pouco mais vasto. A tranquilidade das relações sociais pressupõe limites e restrições ao que se compartilha. Os homens ainda portam fissuras morais em excesso, cuja integral revelação causaria muitas querelas e constrangimentos. O corpo físico, com as limitações de percepção que proporciona, funciona como elemento pacificador. No âmbito do viver terreno, a comunicação de ideias dá-se por ato deliberado de vontade. Os pensamentos não são imediatamente partilhados. O emissor da mensagem deve gesticular, falar ou escrever, a fim de que ela seja captada. Mas o planeta não é habitado apenas por espíritos encarnados. O contingente de espíritos desencarnados que nele vive é deveras significativo. Eles permanecem junto aos homens, frequentam suas casas, partilham suas ideias. Portas ou trancas não os detêm. No âmbito espiritual, a linguagem é o pensamento. Para transmitir uma ideia ou um sentimento, não há necessidade de gestos ou palavras. Basta pensar. Assim, todos têm uma nuvem de testemunhas à sua volta. Não há nada de totalmente secreto no que se faz ou se pensa. Amigos e inimigos do outro plano da vida sempre acompanham tudo o que ocorre. Existe apenas um limite para esse intenso partilhar, e ele consiste na superioridade moral.
Um espírito inferior não consegue ocultar nada do que faz ou pensa dos que lhes são superiores. Já os espíritos superiores partilham com os inferiores exclusivamente o que desejam. Essa regra também vale no intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Um lar estruturado com base em valores nobres não é livremente franqueado por espíritos levianos. Uma barreira vibratória impede a profanação da intimidade de uma pessoa honrada e com hábitos puros. Apenas entidades nobres têm acesso a ambientes dignos e elas naturalmente respeitam os momentos íntimos dos encarnados. Assim, convém refletir sobre o que você faz em sua privacidade. Caso cometa leviandades ou seja adepto de maledicência ou pornografia, saiba que uma multidão de espíritos afins testemunha seus atos. Eles fazem parte de sua vida e partilham sem pudor dos seus mais secretos instantes. Se não lhe agrada essa perspectiva, resta apenas uma alternativa: moralizar-se. Reforme seu proceder e passe a viver com pureza e dignidade. Desse modo, apenas espíritos enobrecidos terão acesso ao seu lar. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao finalizarmos o estudo, rogamos graças a Ti por sempre estarmos a posto, trabalhando, arregaçando as mangas e fazendo o melhor que podemos para os nossos irmãos e para nós mesmos, Senhor. Pedimos que suas bênçãos em forma de luz abençoe a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz a todos. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Agora, amigos, e meus agradecimentos e da gratidão. Um abraço a todos, muita paz. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para